Meus amigos, dou-lhes as boas-vindas ao canal Histórias da Espiritualidade. Dando continuidade à história, As Ruínas. Capítulo 4. Fatos ocorridos. Dizendo à mãe que necessitava ir a outra cidade, ela foi substituí-lo no mercadinho. Fabiano foi mais cedo e lá direto para o centro espírita. Quando chegou, o grupo, estava abrindo. Os cumprimentou, agradeceu e deu notícias de que estava bem. O grupo abriu o trabalho com uma oração. Fabiano acompanhou. Após, em pensamento, fez a dele. Jesus, eu agradeço o auxílio que eu recebi. Obrigado. Agradeço a essas pessoas que estão aqui e aos desencarnados que me ajudaram. Protejam-me. Peço-lhe para não ter mais aqueles pesadelos. O senhor Sérgio o convidou para sentar num canto do salão e foi estar com eles, uma mulher. Esta é Sueli, uma trabalhadora da casa. Fabiano, no nosso trabalho de orientação a desencarnados, ajudamos 2 espíritos que estavam nas ruínas. Conversamos com eles, lhes demos atenção e tentamos orientá-los. Vou contar a você o que soubemos dessa conversa. Sérgio fez uma pausa. Fabiano estava interessado e curioso e indagou. Eu faço parte dessa história? Terei sido o Benedito? Sim, respondeu Sérgio. Você nasceu, cresceu na fazenda na época em que tiveram início os conflitos que resultaram, após, no assombramento do lugar, ou seja, lá ficaram desencarnados que afastavam visitantes. A antiga sede dessa fazenda é hoje as ruínas. Você era filho de empregado e Meninote tornou-se funcionário de lá, como seu pai. Adolescente, começou a namorar com a Cândida, mocinha muito bonita, filha de moradores do lugar. Ela trabalhava como empregada na casa dos patrões. Fabiano, conforme ia escutando, parecia que via a fazenda, as plantações, o gado, a casinha em que morava com os pais e 5 irmãos. Depois a moça, a Cândida, e lembrou que ela era a mulher que queria proteger e que morreram juntos e assassinados. Ele chorou. Sérgio lhe deu um lenço de papel. Estou emocionado. O senhor falou e as cenas vieram à minha mente. Continue, por favor, pediu Fabiano. Namorando, faziam planos de morar juntos e ter filhos e estar bem. Mas para os empregados ali, a vida era difícil, muito trabalho e ganhavam pouco. Então, os fatos mudaram. Cândida foi assediada por Afonsinho, o filho do patrão, o senhor Afonso. O moço era filho único, era mimado pelos pais. Cândida ficou indecisa no começo, mas acabou por optar pelo Afonsinho e foi morar na casa sede. Ganhou roupas novas e aparentemente estava bem. Você sofreu muito por ter sido desprezado e preterido. 1 ano se passou e você ainda sofria, então resolveu ir embora, procurar longe dali outro emprego. Um dos seus irmãos decidiu ir com você, mas infelizmente nas nossas vidas sempre tem um mais. Um irmão de Cândida o procurou e lhe deu o recado de que ela queria falar com você e disse que era para ir encontrá-la no final do pomar, perto do abacateiro. E você foi. Lembro desse abacateiro, interrompeu Fabiano. Era uma grande e bela árvore. Fui a esse encontro, parece que eu sinto agora o que eu senti, o meu coração disparado. Você está bem? Quer que eu continue? Sérgio se preocupou e o observou. Sim, Fabiano foi lacônico. Estou lhe contando o que escutamos daquele que foi o proprietário da fazenda. O senhor Afonso, o pai do Afonsinho? Interrompeu Fabiano. Sim, e do empregado. Leucácio, o homem que me matou? Sérgio voltou a contar.
Leucácio, que tirou o seu espírito do corpo físico quando você recebeu o nome de Benedito na sua encarnação anterior a esta. Estou contando a você por ter lembranças fragmentadas e está lhe perturbando. Sabendo de tudo, resolvendo que ainda está confuso, você não terá mais esses pesadelos que o incomodam. Não são muitas pessoas que recordam o passado, não é? Sua anterior encarnação? Fabiano quis saber. Não, foi Sueli quem o esclareceu. Temos ao reencarnar o esquecimento, que é uma graça para iniciarmos uma nova trajetória. Porém, traumas que nos marcaram muito podem surgir como lembranças, e se não as entendemos, são confusas e podem perturbar. Quase sempre são lembranças ocorridas marcantes, fortes. Às vezes, essas recordações acontecem espontaneamente. Outras desencarnados podem provocá-las, uns para ajudar e outros para perturbar. O que ocorreu com você na sua outra encarnação foi muito marcante, mas você lembrou somente de alguns fatos e, por não entendê-los, estes os estão perturbando e causando desconforto. Acredito que agora, entendendo e resolvendo essas lembranças, não terão mais importância, porque passaram, foram resolvidas e ficaram no passado. Você, Fabiano, está na estatística dos poucos que recordam a vida passada espontaneamente. E agora, sendo-lhe narrados os acontecimentos, está se lembrando com detalhes. Ser assassinado inocente, concluiu o moço, me marcou muito. Mas ainda bem que era inocente, porque hoje estou bem e o assassino não. Mas também recordo que senti muito por não ter conseguido salvar a mulher que amava. Estou um pouco assustado, mas tudo é verdade. Sei, eu sinto. Por favor, conte o resto, tudo o que souberam. Eu quero agora resolver o que ficou pendente, sem resposta. Sérgio voltou a contar. Você foi ao encontro e Leucácio, que vigiava Cândida, a seguiu e viu vocês dois. Cândida, ao se encontrar com você, queixou-se de que não estava bem, mas vivendo no inferno. Afonsinho e ela se davam bem, mas ele estava viajando muito a trabalho. Ela pensava que o pai o mandava ir muitos lugares para afastá-lo de casa, dela. Ela era humilhada e a sogra, dona Hermilda, a fez abortar por 2 vezes. A proprietária da fazenda não queria que Afonsinho fosse pai do filho da empregada. Os pais de Afonsinho esperavam que o filho se cansasse dela e aceitasse se casar com a moça escolhida por eles. Cândida queria fugir, sentia medo e lhe pediu ajuda, a você que ela pensava que ainda amava. Sim, disse Fabiano, ela tinha razão, eu a amava. Sinta agora o que eu senti naquele momento, dor dela. Recordo-me de que eu contei a Cândida que estava planejando ir embora da fazenda e que poderia levá-la. Planejava. Sérgio voltou à sua narrativa. Afonsinho retornaria à fazenda para dias depois viajar novamente, então fugiram. Cândida lhe contou que havia pegado da casa escondido alguns objetos que julgava ser de valor e enterrado ao lado do abacateiro onde estavam, e que antes de fugir os desenterraria e também levaria as joias, presentes que Afonsinho lhe dera. Iriam para longe e iniciariam a vida juntos. Você se alegrou e contou para os seus pais, embora eles tenham ficado preocupados, concordaram. Afonsinho veio e viajou novamente. Vocês dois iriam fugir na madrugada, mas 2 horas depois que o Afonsinho partira, você estava trabalhando, carpindo. Um empregado o chamou e você foi para a frente da casa, depois para o galpão e foi assassinado. Vocês dois foram socorridos, não ficaram juntos no plano espiritual, mas se encontravam sempre. Anos depois reencarnaram. Ambos, Cândida e você, perdoaram e não quiseram ter vínculo com o passado.
Sérgio fez outra pausa e, observando Fabiano interessado, continuou. Mas a história continuou. O casal Afonso e Ermilda ordenou a Leocácio que enterrasse os seus corpos no galpão, e ali já estavam outros desafetos que foram também assassinados. Falaram a todos na fazenda que vocês dois fugiram. Seus pais e irmãos, como também a família de Cândida, sabendo que vocês planejavam fugir, acreditaram, embora os seus pais tenham estranhado por você não ter levado roupas, mas pensaram que fora por Cândida ter dinheiro, por ter roubado a casa-sede. Quando Afonsinho retornou e soube da suposta fuga, sofreu e quis ir atrás de vocês. O pai não deixou. E ele resolveu se casar com a moça escolhida, mas tudo tem um porém. E Afonsinho foi morar longe, na fazenda dos pais de sua esposa. Ermilda fez tudo pensando que seria melhor para o filho. Ela sabia fazer abortos, os fizera nela e em outras mulheres, e em Cândida sem ela querer. Foi a primeira a desencarnar, mas antes ficou muito doente por uma infecção. Sentia-se apodrecer e exalava um mau cheiro terrível. Desencarnou, foi atraída para o umbral e continuou a sofrer. Arrependeu-se, foi socorrida, ficou um tempo num poço de socorro e reencarnou. A Martina! Exclamou Fabiano. Sim, deve ser ela. Num dos meus pesadelos, eu vi a Ermilda e, de repente, ela era a Martina, uma senhora deformada, ou seja, deficiente, mendiga, que mora na cidade em que eu resido. Quando eu sonhei, eu prestei mais atenção em Martina e passei a ajudá-la mais do que costumava. Nossa, como se tem responsabilidade pelos erros cometidos. Jesus, Maria e José. Sim, Fabiano, temos realmente muitas responsabilidades, concordou Sérgio. Muitas vezes, ao errar, fazemos alguém também errar, e o retorno vem sempre. A lei da ação e reação é infalível. Que bom que ajuda essa senhora. Retornarei aos fatos ocorridos. Os pais de Leocácio também eram empregados da fazenda, assim como ele, e acabou sendo funcionário de confiança de Afonso. O faz tudo, e esse tudo, infelizmente, era o trabalho sujo, como surrar desafetos, fazer alguns roubos, e foi usado para matá-los. O senhor Afonso sentiu a ingratidão do filho por ele ter ido morar longe, na fazenda do sogro, e não ter dado mais atenção aos pais. Raramente ia visitá-los e disse que não queria a visita deles. Afonso concluiu que, se o filho tivesse ficado com Cândida, estaria com ele na fazenda. Desencarnou numa queda de cavalo e rancoroso odiou o filho, que ao receber a fazenda de herança a vendeu. O antigo proprietário ficou preso ao lugar e aos objetos que ele enterrara para o filho não ficar com eles. Leocácio gostava de ser temido, empregado de confiança e faz tudo. Para não perder esse privilégio, fez muitos atos indevidos, maus. Os pais dele e os irmãos sentiam vergonha dele. Foram embora da fazenda, mas antes de irem, a mãe lhe falou: Leocácio, filho ingrato, que nos envergonha, que você fique aqui e para sempre. Essa mãe, ao falar isso, quis e ordenou que ele não fosse atrás deles, da família. Mas Leocácio, com a consciência pesada, sabia que agia errado ao cometer os crimes e recebeu a ordem da mãe como uma praga. E para ele, praga de mãe era poderosa e certa. Desencarnou assassinado por um empregado da fazenda vizinha, a mando do patrão, por ele ter roubado o gado. E ali ficou. Resumindo, estão nas ruínas aquele que foi o proprietário da fazenda, a guardar o que ele enterrou, e o Leocácio pela praga da mãe. Os dois aprenderam a usar da energia do lugar e das pessoas que vão lá e normalmente sentem medo.
O medo é energia forte e assim eles podem materializar o som das gargalhadas e conseguir pegar objetos e jogá-los. E se diverte com essas proezas. Eles não sofrem? Fizeram tantas maldades e se divertem assustando? Fabiano se admirou. Sofrem sim, afirmou Sueli. Os dois presos por si mesmos num local que se deteriora e sozinhos, passavam dias e dias sentindo solidão e com muitas lembranças desagradáveis, porque não esqueciam as suas ações maldosas. Sim, eles sofrem, mas ao assustar as pessoas, acham graça e saem um pouco da rotina, do marasmo. Pense, como você se sentiria se ficasse assim, como eles ficaram? Eu? Fabiano se surpreendeu com a pergunta, pensou por 3 segundos e respondeu: sofreria muito. Eu sou ativo, eu gosto de ver, de conversar com as pessoas. Trabalhar para mim é uma bênção. Porém, eu sei que gostos se diferem. Eu estou entendendo. Os dois devem ter sofrido e foram muitos anos presos lá. Tomara que agora possam viver de forma diferente e ter atividades sadias. Eu gostaria de saber o porquê de eu sonhar com as ruínas, o porquê dos meus pesadelos. Sua desencarnação, explicou Sérgio. Por ter sido assassinado, marcou muito seu espírito e você era inocente, pessoa boa, trabalhador, tanto que, ao ter o seu corpo físico parado suas funções, foi socorrido. Quando você visitou as ruínas, o seu espírito lembrou e mandou alguns fatos para o seu cérebro físico, que recebia essas lembranças como sonhos. É, faz sentido, exclamou o moço. Você quer ajudá-los? Indagou Sérgio. Ajudar duas pessoas que agora são assombrações e que anteriormente foram injustas comigo? Sim, respondeu Sérgio tranquilamente. Responda-me, qual de vocês três está em uma situação melhor? Você que anteriormente sofreu uma injustiça ou eles que a cometeram? Lembro de que você os perdoou. Talvez quando você estava desencarnado e vivendo no plano espiritual, pode ter constatado que essa injustiça fora um retorno ou uma prova para você ser capaz de perdoar. Você perdoou. E por que não ajudá-los? Desculpe-me, senhor Sérgio, mas como eu, precisando de ajuda, eu posso ajudá-los? Realmente eu não sei. Sim, eu os perdoei, sinto isso, tanto que eu não quero que eles sofram. Mas, sinceramente, eu não quero me envolver com eles, com assombrações. Os senhores aqui não podem auxiliá-los? Sim, e vamos, afirmou Sérgio. Você não ajuda aquela que foi a Ermilda? Sim, mas ela não é assombração. Fabiana estava sentindo medo. Não chamamos, esclareceu Sérgio, os espíritos que agem assim de assombrações, mas de desencarnados que ainda não receberam, por não quererem orientações. Todos nós somos espíritos. Se vestimos um corpo carnal, estamos encarnados. Se nos despimos dele, estamos desencarnados. Não há por que temê-los. Há uma coisa que eles querem que você faça. Não faço nada, não mesmo. Eu tenho medo de espíritos que não estão vestindo o corpo carnal. Eu tenho sido assombrado por eles por esses pesadelos. Fabiano suspirou. Você não quer saber o que conversamos com eles? Como estamos tentando ajudá-los? Perguntou Sueli. Fabiano demorou uns 5 segundos para responder e, quando fez, perguntou em tom baixinho: o que os senhores fizeram? Leucácio, respondeu Sérgio. O fizemos entender o sentido das palavras de sua mãe. Essa senhora no momento está encarnada. Ele aceitou a ajuda que oferecemos, que é lhe pedir perdão. Todas as pessoas que ele assassinou o perdoaram e estão reencarnadas.
Ele quer lhe mostrar o lugar em que a Cândida, roubando a casa, enterrou os objetos para pegá-los quando fosse fugir. E como ele a seguiu, ele viu e sabe onde estão. O Afonso quer que vamos às ruínas e peguemos o que ele escondeu e que por tantos anos guardou. Ir às ruínas? Ir lá? É isso que eu tenho que fazer? Perguntou Fabiano. Sim, mas você não irá sozinho, nós iremos juntos, explicou Sérgio. Ah, sendo assim, os senhores indo, eu posso ir, concordou ele. Mas quando iremos? Marcaremos um horário, pode ser no domingo à tarde. Será bom resolver isso logo. Se é este o fato, os tesouros que os estão prendendo naquele lugar, vamos resolver para que eles possam seguir os seus rumos, ser orientados e talvez reencarnar. Iremos Sueli, eu e um outro companheiro. Nos encontraremos com você na estrada e nós 4 iremos às ruínas e tentaremos fazer o que os 2 querem. Você resolvendo esse fato, eu acredito que não terá mais os pesadelos que não quer mais ter. Por que eu sonho? Perguntou Fabiano novamente. Quando você foi lá, Leucácio o reconheceu como o antigo Benedito. Ele se amargurou na época por tê-lo matado, e foram amigos, cresceram juntos, e ele lhe devia favores. Ao reconhecê-lo, ele quis lhe dar os tesouros escondidos. Mas eu não quero, interrompeu Fabiano. Eu sei até o lugar em que a Cândida os escondeu. Se ninguém os encontrou e pegou, estão lá. Cândida me mostrou onde escondeu e eu recordei. Você pode fazer o que quiser. Aquela área tem dono, irei falar com o proprietário. O conheço, porque tudo o que está lá atualmente pertence a ele. Se ele não quiser, nem você, irá para a assistência social, para o sustento de muitos necessitados. É uma boa ideia, concordou Fabiano. Mas por que sonhava? Os sonhos o senhor não explicou. Os 2, sabendo que estava dormindo, chamavam, e você ia às ruínas, o seu espírito, e lá revia os acontecimentos de forma incompleta, com medo, e por serem recordações desagradáveis, via como pesadelos. Então, os 2 não me chamando mais, não sonharei? É isso? Sim, é isso, afirmou Sérgio. Então é melhor eu ir. Senhor Sérgio, será que a Martina foi a dona Ermilda? O Afonso, na nossa conversa, contou que todos que lá estiveram naquele período, que viveram esses fatos, estão reencarnados. Somente os 2 que não. Ermilda sofreu naquela mesma encarnação e continuou seu padecimento desencarnada. Pode ser ela, Martina, porque você a reconheceu. Um fato verdadeiro é que recebemos o retorno de todos os nossos atos e não podemos, porém, esquecer que o recebemos das ações boas também. Existe mesmo esse retorno? Aqui se faz, aqui se paga? Exclamou Fabiano. Estou curioso. Como os senhores conversaram com eles? Com o senhor Afonso e com Leucácio. A conversa ocorreu, explicou Sérgio, no trabalho de orientação a desencarnados que fazemos nas segundas-feiras aqui mesmo no Centro Espírita. Desobsessão é a mesma coisa que essa orientação? Fabiano quis saber. Eu já ouvi falar em desobsessão, que é uma pessoa que é médium falar o que o espírito quer. Sim, é isso, esclareceu Sueli. Pessoas que têm mediunidade ostensiva e que aprendem a lidar com ela podem ser medianeiras, repetir o que um desencarnado quer comunicar e outra pessoa encarnada conversar com ele, orientá-lo. Foi assim que soubemos a história de vida dos 2 desencarnados que estão nas ruínas. É muito bonito esse trabalho. Deve ajudar mesmo, concordou Fabiano. Se eu morrer e ficar por aí sem rumo, eu gostaria de ser orientado.
Combinaram o encontro. Seria mesmo no domingo, às 14 horas. Fabiana agradeceu e se despediu e foi se encontrar com Daniela. Não queria pensar durante o encontro no que ouvira e decidiu pensar quando estivesse em casa. Estava atrasado, se desculpou, ficaram conversando e lancharam. Daniela falou a ele que naquele final de semana iria visitar os pais. Eu tenho um carro e dirijo, contou a moça. Fabiano achou o máximo. Se veículos eram poucos, as mulheres dirigindo eram bem menos. Daniela disse que iria na sexta-feira à tarde e voltaria no domingo à noite. Contou que tinha um irmão e uma irmã e que eram casados e tinham 2 sobrinhos. Onde você estudou? Em que cidade? Fabiano quis saber. Na cidade em que estavam, não havia universidades e nem faculdades. Na cidade em que eu moro, na que os meus pais residem, respondeu Daniela. E por que veio fazer residência aqui? Tem parentes nessa cidade? Ele estava curioso. Eu não tenho parentes e conhecidos são com quem convivo no momento. Optei pela pediatria e resolvi trabalhar de maneira melhor que me era possível. Me dedicar de verdade à profissão que eu escolhi. Soube, quando ainda estudava, que nessa cidade, clinicando nesse hospital, tem um médico pediatra que é muito bom. Eu fiquei curiosa com o que eu escutei dele e vim para conhecê-lo. E de fato ele é fantástico, é caridoso, estudioso e tem um método de clinicar que me atraiu. Eu pedi para fazer residência aqui e aprender com ele. O hospital e esse médico me aceitaram e eu vim. O que tem esse médico de tão especial? Fabiano quis saber. Ainda não entendi direito. Ele pede exames como os outros, mas nas consultas ele parece se concentrar e analisar a criança com o olhar, usando das mãos, as passando pelo corpo delas e acertar o diagnóstico. Eu perguntei o que ele faz. E este bondoso médico me respondeu que ele ausculta o corpo, indaga a mente infantil o que tem o corpo e recebe a resposta. Será que o que ele faz é paranormal? Talvez seja, respondeu Daniela. Eu penso que é por isso que é tão difícil ele ensinar. Eu perguntei como ele consegue fazer isso e eu recebi a resposta: ame. É o amor a resposta. Talvez ele seja espírita ou tenha mediunidade e a use para fazer o bem, pensou o moço. Esse médico é religioso? Perguntei isso a ele, disse Daniela. Respondeu que não tem rótulos e que segue o ensinamento de Jesus. Faça ao outro o que quer que, se precisar, alguém faça a você. Admiro esse médico. Eu estou gostando muito de trabalhar com ele. E desse hospital também. Mas voltará, não é? Retornará à sua cidade? Está usando a sua paranormalidade comigo? Daniela riu. Sim, eu voltarei. 2 aqui já é demais. Eu quero ser útil na minha cidade. No horário em que Daniela tinha que retornar ao hospital, ele a levou até a entrada e marcaram para se encontrar na quarta-feira seguinte. Fabiano retornou, como estava chovendo forte, teve de prestar atenção na estrada e foi em casa, após o jantar, no seu quarto, que pensou em tudo o que escutara no centro espírita. Faz todo sentido, falou ele sozinho em tom baixinho. Quando eu fui às ruínas, eles me reconheceram, embora o meu espírito esteja revestido de outro corpo, mas eu fui benedito. Eu penso que eles não queriam me atormentar, mas que eu os ajudasse. Estão lá há muitos anos. Um, com a consciência pesada, reconheceu que muito errou e ficou no lugar que a mãe ordenou. O outro, para vigiar o que escondera e também pelas maldades que fez. Quem é preso a bens materiais, de fato, com toda certeza, é preso.
Eu não voltaria lá sozinho, isso nunca. Mas com o senhor Sérgio e com a dona Sueli, eu irei. Eles me dão segurança. Depois, se os dois desencarnados que assombraram as ruínas forem embora e não me chamarem mais, eu não irei mais lá enquanto eu durmo e não terei mais esses pesadelos. E como Daniela irá visitar os pais nesse final de semana, não vamos nos encontrar. No domingo, almoço e saio. Irei de caminhonete ao ponto de encontro e partiremos para as ruínas. E se Deus quiser e Ele quer, resolverei esse assunto e adeus pesadelo. Como o espiritismo é importante, pensou ele. Eu vou ser espírita. Na quarta-feira convidarei a tia Badia para ir comigo. Aguardarei o domingo com ansiedade. Será que Afonsinho é o Eloy? Ele no passado deve ter gostado de Cândida, e os pais o faziam viajar, e talvez ele não soubesse que os pais a maltratavam e nem que a obrigaram a fazer 2 abortos. Afonsinho casou com quem os pais escolheram e foi morar longe. Deixou os pais morando sozinhos. Foi ingrato? Talvez não. Deve ter escolhido morar com os sogros. E Cândida? Será que ela é atualmente Salete? Afonsinho e Cândida se reencontraram. Talvez Salete sempre o tenha amado. E com certeza ela quis bem o Benedito e depois a mim, como Fabiano. Mas amava o outro. Mas nessa encarnação, Eloy tem outros pais. A dona Hermilda está reencarnada e deve ser a Martina. E o senhor Afonso está desencarnado e nas ruínas. Se esse fato não fosse um acontecimento tão sério, diria que é até engraçado. Se antes, como Benedito, eu sofri por Cândida, agora eu sofri bem menos por Salete. É a segunda vez que ela me troca. A vida é assim mesmo. Às vezes é difícil escolher quem amar. E dessa vez passou tão rápido que eu estou agora duvidando se eu amei Salete. Eu penso que não. Eu estou muito interessada em Daniela. Ela é tão delicada. O fato é que eu sarei logo da desilusão. Continuou pensando tanto em Daniela como nas histórias das ruínas em que foi um dos participantes. E não duvidou, tinha certeza absoluta de que o que escutara era real e verdadeiro. E dormiu sossegado. Capítulo 5. Conversas interessantes. Logo cedo, no mercadinho, uma cliente conversou com Fabiano e comentou: Você me parece bem. Já esqueceu a namorada? Ele sentiu vontade de contar que já a substituíra, mas nem sabia se estava ou não namorando, e se falasse, poderia dar uma hora para muitos da cidade saberem. Respondeu sorrindo: nada dura para sempre. Namoro passam como nuvens no céu. De fato, eu me sinto bem. Eu admiro você, disse a senhora. Não respondeu ao insulto, porque o que Salete fez a você foi um insulto. É assim que se deve fazer. Um dos meus irmãos, somos 8, matou a companheira. Ele morava com a moça, fora antes casado e separou-se e foi morar com essa mulher. Ele soube que estava sendo traído. Aí verificou que era verdade e a matou. Resultado: essa mulher tinha 3 filhos de uma união anterior que ficaram sem mãe e foram morar com a avó. Sofreram por isso e ficaram órfãos de mãe. Os filhos do meu irmão, os meus sobrinhos, que moram com a mãe, sofreram e ainda sofrem o preconceito de ter um pai assassino e preso. E também financeiramente, porque sem a mesada do pai, eles passam por dificuldades. O meu irmão preso sofre muito. É um horror se vingar. O meu irmão se arrependeu, e muito. Mas arrependimento não basta. Foi condenado e está no presídio. Eu nunca mataria alguém, exclamou Fabiano. Não mesmo. É vida que segue. Fabiano pensou no que escutara.
E certamente esse homem traído quis a desforra, tornou-se um assassino e fez sofrer muitas pessoas, e a ele mesmo. Se tivesse ido embora, se separado da companheira, com certeza estaria bem, assim como os envolvidos, e talvez estivesse até com outra mulher. Eram 10 horas quando ele viu Martina andando muito devagar, para a praça onde, como de costume, se sentava num banco para esmolar. Ele agora, indo para o trabalho de caminhonete, não passava mais, como antes, perto dela. Resolveu conversar com Martina. Pegou frutas, as colocou numa sacola e foi levá-las para ela, que pegou a sacola e agradeceu. Fabiano sentou-se ao seu lado. Maçãs, bananas e laranjas, exclamou Martina sorrindo. Comerei em casa. Pico as maçãs em pedacinhos, amasso as bananas, mas as laranjas eu aperto o gomo na boca. É assim que eu como. Eu gosto de fruta. Ela tem dificuldades para mastigar, pensou Fabiano. Estou notando que você está mais tranquilo, observou Martina. Isso é bom. Será um novo amor? Fabiano mexeu a cabeça e não respondeu. Será que eu estou demonstrando tanto assim? Pensou ele. O amor, meu jovem, disse Martina, traz alegria quando duas pessoas são companheiras, ambas olham para a mesma direção e têm os mesmos objetivos de vida. Embora possam ter diferenças, sabem se respeitar. Quando amamos, nos sentimos menos sozinhos. Quem se sente só normalmente exige amor do outro, sem se dedicar a ele. Eu não tenho o amor de um parceiro, companheiro, mas eu amo e recebo amor. Talvez seja por isso que, sendo sozinha, eu não me sinto só. Como sabe tudo isso? Fabiano se admirou. Eu li num livro. A sua tia Abadia me empresta muitos livros e eu aprendo com eles. A tia Abadia? Deve ser livros espíritas, concluiu o moço. A senhora acredita em reencarnação? Perguntou ele. Olhe-me. Martina fez uma pausa e continuou a falar. O que você vê? Uma pessoa com deficiência a esmolar porque eu nunca consegui fazer algo para o meu sustento. Eu nasci assim. E por quê? Erros, pecados dos meus pais? Não. Os meus pais eram pessoas simples e boas. Se fosse por esse motivo, eu teria morrido quando eles faleceram. Que sentido tem eu ser castigada por erros de outra pessoa? Eu, sofrendo com deficiência, eu estaria sofrendo no lugar de alguém? É claro que não. Ninguém toma um remédio para o outro sarar. Também não faz sentido afirmar que eu, assim, ao morrer, irei para o céu. Eu tenho consciência de que eu posso agir certo ou errado. Eu posso fazer maldades usando da linguagem porque raciocino. Eu posso matar alguém, roubar. Eu posso, então, querendo, fazer maldades. E aí, agindo errado, mas com deficiência, eu posso ir para o céu? É claro que não. Porém, se eu não raciocinasse e errasse, o erro não existiria. Talvez não. Mas quem não raciocina normalmente não consegue fazer muitas coisas. Uma existência não fazendo nem o bem nem o mal e sofrendo seria boa somente para quem a vive, porque essa pessoa foi provada pela dor e com certeza será, ao falecer, orientada a voltar e agir certo para estar bem consigo mesma. Nessa vida, eu não estou fazendo nada de mal e dentro do meu possível eu faço o bem. Porém, se eu fosse somente pelas minhas deficiências, eu morrer e ir para o céu, Deus seria injusto com as pessoas sem deficiências. Se pensarmos bem nesse fato, concluímos que essa opinião não é justa. Pensar que Deus nos fez assim porque quis é a pior conclusão sobre o assunto que se pode ter. A minha deficiência é para que eu aprenda. Somente entendemos muitas deficiências pelos esclarecimentos da reencarnação.
Eu sinto que eu fiz muitos atos errados na minha existência passada. Eu tenho certeza de que eu fui arrogante, orgulhosa, desprezava as pessoas pobres. Ainda bem que esquecemos. Mas o bom é que eu resgato e eu acredito que, ao ter esse corpo morto, eu poderei ser sadia, porque sem me revoltar, eu estou curando o meu espírito. A senhora é bem-humorada, observou Fabiano. Ainda bem, Martina riu. Quando passamos por situações difíceis com bom humor, tudo fica mais fácil, meu filho. Distraio-me conversando com as pessoas. Eu posso, nessas conversas, dar ânimo a alguém, alegria, e talvez por esse motivo eu ganhe mais coisas. Agora, se eu fosse mal-humorada, a minha vida seria com certeza mais difícil. Pessoas sem humor são desagradáveis e passam a ser evitadas. Eu escolhi ser alegre e sou. A senhora está sozinha mesmo? Fabiano quis saber. Eu moro sozinha, mas eu tenho vizinhos que são meus amigos. Do lado direito da minha casinha mora uma mulher com 3 filhos, o marido os abandonou. Ajudamo-nos mutuamente. Eu lhe dando o que eu tenho de excesso e ela me dando atenção. Eu tenho em casa um sininho que, se precisar, principalmente à noite, eu toco e ela vem correndo me acudir. Além de conversar com ela, animá-la, eu também os protejo. Eu gosto de ser útil. Que diferença! Ermilda e Martina. Como ela está aprendendo. Aprender pelo amor é bem mais fácil, mas quando recusado, a dor ensina. No caso dela, e deveria ser assim para todos os que sofrem, junto da dor, aprende com amor. Ermilda aprende como Martina no presente. Que bom! Eu gosto da senhora. Fabiano foi espontâneo. Isso é bom. Ouvir isso gratifica o meu coração. Emocionei-me. Talvez você seja alguém precioso à minha alma. O presente é a resposta do passado. Fabiano se despediu e voltou ao trabalho. Salete, pensou, não gostava de Martina e não sabia explicar bem o porquê. Dizia que não se sentia bem perto dela e às vezes pensava que ela era uma má pessoa. Até dava esmola, mas não conversava com a mendiga e não gostava de ficar perto de Martina. Talvez inconscientemente Salete sentisse que Martina era a antiga Ermilda, que muito a maltratou. Está explicado por que, ao vermos algumas pessoas, gostamos delas ou não. Mesmo esquecendo as nossas encarnações anteriores, nós temos algumas lembranças que são mais sensações. À tarde, uma vizinha de sua tia, Badia, foi fazer compras e lhe deu o recado dela. Falei para a Badia que vinha aqui, e ela me pediu para dizer a você para passar lá na casa dela, quando fechar o mercadinho. Fabiano agradeceu e decidiu ir. Fechou seu comércio e passou na casa de sua tia. Que bom que veio! Exclamou a Badia, lhe dando um abraço. Eu fiz os pastéis que gosta. Sentemo-nos aqui para comermos enquanto conversamos. Como você está? Eu estou bem, titia. Estava querendo mesmo vir aqui para convidá-la a ir comigo no centro espírita da cidade vizinha. Irei na quarta-feira e queria que fosse comigo. Que bom! Entusiasmou-se a Badia. Irei sim. Obrigada pela lembrança. Nossa, eu estou contente. Conte-me como é lá. O que eles fazem nesse atendimento? Fabiano contou e determinou. Eu passo aqui e eu pego a senhora às 14 horas. Eu quero ir antes para desmarcar a consulta do médico psiquiatra. Penso que agora eu não preciso mais de um médico. E eu acredito que eu estou resolvendo o problema dos meus pesadelos. Lá eu a apresento, converso com eles e depois irei me encontrar com Daniela. A senhora poderá ficar no centro espírita. Eles encerram os trabalhos às 17 horas. E Daniela, nesse horário, volta ao trabalho no hospital.
Eu pego a senhora e voltamos. Que tal? Para mim será ótimo. Eu estou contente com a possibilidade de ir. Eu ficarei lá desfrutando do local, orando, e eu quero também conversar com eles. Lembro a titia de que é segredo. Por enquanto, ninguém sabe que eu estou indo a um centro espírita, nem me encontrando com alguém. Sim, eu não falarei a ninguém, prometeu a abadia. Por que me chamou, titia? Foi somente para me ver? Quis mesmo saber se você está bem. Estou sim, entusiasmado com Daniela, contou Fabiano. Se esse relacionamento evoluir para um namoro, eu contarei para todos. Titia, por favor, jogue as folhas para mim. Mas depois dos pastéis, estão deliciosos, mas não posso comer muito, eu terei que jantar. Quando terminaram de comer, a abadia foi ao jardim, colheu as folhas e, após limpar a mesa, concentrou-se, orou e as jogou para o sobrinho. É que... Fale, titia, por favor, pediu Fabiano. Vamos começar com os acontecimentos bons. Você deve namorar mesmo essa moça, que é uma pessoa boa, mas ela guarda um segredo. A abadia fez uma pequena pausa para olhar bem as folhas. Todos nós, concluiu o moço, temos algum segredo. Daniela deve ter o dela. Eu não contei a ela ainda do meu envolvimento com Salete. E com certeza ela deve ter tido alguns namorados. Deve ter sido namoro sem importância. Mesmo se os teve, não deve ser mais relevantes. Aqui, a abadia voltou a falar. Está também marcado uma mudança. Irá morar em outro lugar. Eu li as folhas para a Flávia esta semana e confirmaram que ela irá estudar como quer e também marcar uma mudança e de cidade. Embora você não tenha mais pensado em Salete, ela ainda faz parte da sua vida e ela está pensando em você. Salete não está bem, não vive como sonhou e deve retornar. Titia, realmente eu não estou interessada em Salete. Se eu ainda a amasse, talvez aceitaria. Mas, eu não estando mais sentindo falta dela, eu penso que talvez eu não a amasse. E se ela voltar, não será porque me ama, mas porque não deu certo. De fato, a abadia concordou. Eu não vejo vocês dois juntos de novo. Separaram-se mesmo. O que foi que a senhora viu primeiro? Fabiano quis saber. Você passará por algo desagradável e será injustiçado e se aborrecerá. Passarei? Então, se tiver que passar, eu espero que tudo acabe bem. Deve ser algo referente aos espíritos das ruínas. Com certeza eu me aborrecerei com eles, pensou Fabiano. A abadia recolheu as folhas e as deixou de lado, e Fabiano fez à sua tia uma pergunta que há muito tempo queria fazer. Titia, é verdade que a senhora terminou o namoro porque viu nas folhas que não daria certo? Fabiano escutara isso da sua mãe e das outras tias. Foi, respondeu a abadia. Eu vou contar a você o que foi que aconteceu. Eu namorei um moço por 3 anos e foi nessa época que eu me interessei em aprender a jogar as folhas. A Índia Poti, que me ensinou, jogava para mim e me alertava que esse moço não era boa pessoa. Ele era trabalhador, mas bruto e com tendências violentas. Prestando atenção nele, eu vi que de fato que com ele eu não seria feliz. Por 2 vezes ele me deu chacoalhões, apertou o meu braço, puxou meus cabelos. Eu joguei as folhas para mim e me vi numa encruzilhada. Se eu ficasse com ele e se casasse, com certeza eu teria uma vida muito difícil. Eu ia ser surrada, humilhada, traída e infeliz. Anos atrás, mulheres tinham vida mais difícil. Agora melhorou e eu acredito que no futuro será bem mais fácil. A moça que namorasse firme raramente arrumava outro namorado. E se separasse do marido, era discriminada. Muito triste. Optei por me amar. Terminei o namoro, mas não foi somente pelas folhas, como a família comenta. Foi mais pelas atitudes dele.
Esse moço aceitou numa boa o término desse namoro? Como está agora? Fabiano estava curioso. Não aceitou e me perseguiu a ponto do meu pai e dois irmãos o ameaçarem. Eu tive que ficar em casa sem sair porque ele falava que se eu namorasse outra pessoa, ele me mataria. Eu fiquei quase 2 anos sem sair. Ele foi embora da cidade, mora longe daqui, casou, é um péssimo marido. Desiludi-me e não me interessei mais em namorar. E depois não surgiu ninguém interessante. E eu fiquei solteira. E com certeza eu escolhi o caminho melhor para mim. Com certeza, titia, concordou Fabiano. Vive melhor. Mas por que não mora com meus avós, os seus pais? Eu quis ter o meu cantinho, um lugar somente para mim. Eu recebi de herança do meu padrinho essa casa. E ele fez um testamento e me deixou 2 casas. A outra eu alugo. A família me ajuda e eu os ajudo, pois eu estou sempre disponível para fazer favores. E financeiramente dá para tudo o que eu preciso. Morando sozinha, eu tenho liberdade de ler os meus livros no horário que eu quero, aceitar convites como o que eu recebi de você, e sem precisar da satisfação, e jogar folhas e receber em casa quem eu quero. Depois, o lar dos meus pais é casa de avós. Todos da família vão muito lá. E eu preferi ter o meu cantinho. A senhora se arrependeu da decisão que tomou naquela época? Não, a Abadia suspirou. Eu sofri porque eu gostava dele, mas precisava gostar mais de mim. E eu não agi pensando somente no presente, mas também no futuro. E se ele era agressivo namorando? Imagina quando casado. Ele gostava de mim, sim. Ele no começo me amava, mas não com o amor que eu queria. Aquele sentimento que quer o bem do ser amado. Não, somente o dele. O amor dele era possessivo. Eu teria sido uma propriedade dele. Eu escolhi me amar, porque se não me amo, não poderia amar as pessoas. Eu sofri na época, mas passou. Realmente eu fiz o que deveria ter feito, o melhor para mim. Titia, eu admiro a senhora, Fabiano foi sincero. Como a senhora consegue ver, ler as folhas? Eu penso que as folhas são um meio para eu ver o astral, a energia da pessoa, o que ela está pensando, planejando ou o que está planejado para ela. Eu devo ser médium, ter uma mediunidade específica para conseguir fazer isso. Mas é como caem as folhas na mesa, como elas ficam, como me mostra certas coisas, acontecimentos. Por elas, eu faço o bem, eu dou bons conselhos, eu transmito segurança, bom ânimo e apaziguo brigas. Assim como também eu oro para a pessoa que aqui vem por esse motivo, lhe desejando o bem. Isso é bom, exclamou o moço. Lembre sempre, meu sobrinho, que quando temos que escolher entre 2 ou mais coisas, caminhos, não devemos somente pensar no presente, mas nos assegurarmos que será bom para o futuro. Eu o espero na quarta-feira, ok? A Abadia se levantou, Fabiana agradeceu, se despediu, foi para casa e no caminho pensou. Tia Abadia recebe ajuda dos irmãos, dos pais, faz pequenos trabalhos manuais, conserta roupas, faz doces para as freguesas e recebe o aluguel da outra casa. A família gosta de auxiliá-la porque ela está sempre os ajudando e assim ela vive bem. As conversas que eu tive hoje foram muito boas, proveitosas para mim. Titia tem razão, temos que estar atentos às nossas escolhas. E não nos esquecer de que elas podem refletir no futuro, porque o futuro será o presente um dia. Ainda bem que a mãe de Fabiano não prestou atenção ao prato que ele fez para jantar. Normalmente, eles jantavam às 18 horas, e se ele se atrasasse, jantava sozinho. Foi dormir cedo os 3 dias seguintes, quinta, sexta e sábado. Passaram-se rotineiros, e ele aguardava ansioso o domingo para ir às ruínas.
acabar de vez com aquele episódio e não ter mais pesadelos. Resolveu não sair no sábado à noite. Foi para o quarto e continuou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Flávia, como um furacão, entrou no seu quarto. Fabiano, o chamou em voz alta. Você não vai sair? O quê? Está lendo? Meu Deus, um livro espírita! O título mostra. Vou contar para a mamãe. Que horror! Será que foi a tia Badia quem lhe deu? Ler esse livro é pecado, mamãe irá ralhar com você. Flávia, Flávia. Fabiano teve que repetir o nome dela para que a mocinha parasse de falar. Sente-se aqui ao meu lado. Estou sim lendo um livro espírita, mas não foi a tia Badia quem me deu, foi outra pessoa. E eu estou gostando. Essa leitura está me fazendo raciocinar. Irá contar à mamãe? Pode fazê-lo, mas antes eu quero que me escute. Pense, contando está ou não fofocando? Eu penso que não, fofoca não é algo errado. Sim, é, afirmou o irmão. Pode ser a fofoca de um fato real. Você me viu lendo um livro espírita, entrou no meu quarto sem bater. Deveria ter batido, como foi-lhe ensinado. Irá contar algo que eu de fato estou fazendo, e não estará mentindo e nem inventando. Mas pense, o que isso lhe trará de bom? Você se alegrará se mamãe der uma bronca? Você se sentirá bem em arrumar uma confusão no nosso lar? O que de mal ocorrerá comigo com essa leitura? Você teria obrigação de contar à mamãe se eu estivesse fazendo algo que resultasse num fato errado ou prejudicial. Ler algo que não quer dizer nada, porém diga a você que eu estou gostando por estar entendendo muitas coisas. Eu sofri, sofremos e recentemente com fofocas. Elas foram inventadas. Não, foram de fatos reais. Eu estava namorando, pensando em noivar, casar e fui traído. Você se lembra? Claro que sim. Eu também sofri, por dias eu escutei esse fato, eu fui muito indignada. As pessoas queriam saber com mais detalhes, foi bem desagradável. Você tem razão, as fofocas sobre você e Salete foram, na maioria, verdadeiras, algumas aumentadas, mas não inventadas, e todas feriram. As piores são as inventadas, você tem razão. Se eu não gosto, não gostei de você ter sido o alvo das fofocas, eu não devo participar de nenhuma. Pense sempre, Flávia, no que aconteceu ou acontecerá se falar isso ou aquilo de alguém. Será bom ou não? Eu estou lendo um livro espírita e eu estou gostando, achando coerente, mas eu estou lendo somente. Você indo contar à mamãe? O que poderá acontecer? Talvez nada. Eu explicando, ela com certeza entenderá, mas pode ser que mamãe não goste e não entenda e aconteça em casa uma situação desagradável. Você irá gostar se isso ocorrer? Não. Desculpe-me, meu irmão. Eu não irei contar nada, prometeu Flávia. Tudo bem. Se eu sentir necessidade de contar aos nossos pais sobre essas leituras, eu mesmo farei. Flávia, preste atenção para não ser divulgadora de fofocas. Fofocas, quando maldosas, são maledicências. Maledicência é o fato de falar mal das pessoas, e essas podem ferir e magoar muito. Comentar ações alheias não resolve o problema nenhum. Quando participamos de um fato assim, criamos em nós uma vibração ruim, energia nociva e demonstramos que temos instintos inferiores. É algo tóxico. Nossa! Eu não tinha pensado nisso. Você tem razão, irmãozinho. Sofremos com aqueles falatórios e temos que aprender a lição. Não iremos mais participar de fofoca. E de jeito nenhum se ela for maledicente. É isso aí, irmãzinha. O que veio fazer no meu quarto? Perguntou Fabiano. Perguntar por que não saiu. Eu não estou com vontade, simplesmente isso. Vou deixá-lo ler. Boa noite, despediu-se Flávia. Fabiano pensou que recentemente havia tido conversas interessantes e pensou no que dissera a irmã.
Sofri muito pelo que Salete fez. Não foi fácil ter sido alvo de fofocas e até de maledicências. Eu vou prometer a mim mesmo não participar de nenhuma das fofocas e maledicências. Leu mais um texto, orou e dormiu. Capítulo 6. As ruínas. No domingo, por mais que tentasse se distrair, Fabiano não conseguia se desligar da visita que faria logo mais. Não conseguiu nem se concentrar na leitura. Esforçou-se e muito para não demonstrar a sua ansiedade aos familiares. Conversou o essencial. Almoçou e disse que ia dar uma volta. Pegou a caminhonete e saiu. Foi direto para as ruínas. Chegou ao lugar marcado, onde da estrada ia para a trilha, e parou e esperou. Estava adiantado e permaneceu dentro da caminhonete, e no horário marcado viu um carro vindo da sede da fazenda. O veículo parou ao lado dele. Desceram 3 pessoas, Sérgio, Sueli e um moço. Boa tarde, Fabiano, cumprimentou Sérgio sorrindo e apresentou o moço. Esse é o Alberto, companheiro nosso do trabalho, médium da casa. Fabiano os cumprimentou e Sérgio explicou. Fomos antes à sede da fazenda. Eu conheço o proprietário e pedi licença para ele para estarmos aqui. Eu contei que, pelo nosso trabalho, soubemos que desencarnados vagam pelas ruínas e que um deles nos disse que escondeu alguns objetos lá quando estava encarnado e quer que os desenterre. E pela lei, o que está no lugar da propriedade é dela. O proprietário nos recebeu muito bem e afirmou que, se nós livrarmos as ruínas das assombrações, isso é o que ele pode receber de melhor e será um presente. E disse que, se esses fantasmas estão presos a esses objetos enterrados, ele os quer bem longe. E repetiu que não quer nada das ruínas. Falamos também ao proprietário da possibilidade de encontrarmos ossadas humanas no antigo galpão. Ele se benzeu e nos autorizou, se encontrarmos, a avisar as autoridades e tomar as medidas cabíveis. Ele disse que se sente incomodado com as pessoas visitando as ruínas e que já teve inúmeros problemas com essas excursões, como roubo de pequenos objetos e até de milho, frutas, etc. Relatou que uma vez ele fez uma cerca de arame e não durou nem um mês. As pessoas arrebentaram a cerca e ainda levaram os arames. Resolvido com o proprietário, iremos agora lá para as ruínas. E se de fato encontrarmos ossadas humanas, a deixaremos no lugar e não iremos desenterrá-las. Após, eu irei avisar as autoridades para que as desenterre e as leve para um cemitério. Você, para todos que ficaram sabendo, não fará parte disso. Ninguém ficará sabendo que esteve aqui conosco. Isso para evitar falatórios envolvendo você. Hoje viemos para isso, para ver o que ainda está prendendo esses 2 desencarnados aqui e para deixarmos esse lugar desabitado. E não será mais assombrado. Tudo bem para você, Fabiano? Sim, eu os agradeço. Seria para mim muito difícil ser alvo de novo comentário. Eu penso que seja melhor mesmo. Se aqui houver ossos humanos, que sejam levados para o cemitério. Vamos, a caminhada é pequena, mas preste atenção nos inúmeros buracos. Os 4 caminharam rumo às ruínas, atentos ao caminho. Fabiano observou que Alberto pegou no carro uma pá e a levou. Chegaram e pararam em frente da antiga casa. O coração de Fabiano disparou. Realmente eu não gosto desse lugar, expressou Fabiano. Entendemos, Sueli sorriu. Os 4 olharam o lugar. A equipe espírita o examinou, observando todos os detalhes. Fabiano sentiu algo para ele estranho. Ora parecia ter outro corpo, o de Benedito, ora o dele, o de Fabiano. Por 2 vezes o lugar lhe pareceu diferente, nada de ruínas. Jardim bem cuidado,
a árvore frondosa, as construções bonitas, a entrada plana e sem buracos, mas quando quis prestar atenção, a visão sumia e voltava às ruínas. Quis falar, mas não conseguiu. Sentiu-se travado. Preferiu confiar nas pessoas que estavam com ele. Aqui estamos, Afonso e Leucácio, disse Sérgio em voz alta, para fazer o que nos pediram e para que vocês dois também cumpram o que disseram e aceitem a ajuda oferecida. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, em seu nome pedimos que os bons espíritos venham ao nosso auxílio para que possamos ser orientados e para orientar e para que todos os envolvidos fiquem bem. Eu estou os sentindo aqui, alertou Alberto, e o Afonso está pedindo para irmos primeiro ao galpão. Os quatro se dirigiram para a frente dos restos da construção que fora outrora o galpão. Prestem atenção, recomendou Sérgio. Esses pedaços de parede e o que resta de telhado pode cair. O telhado a que Sérgio se referia era somente alguns pedaços de madeira. Aqui, mostrou Alberto. Fabiano e Sueli ficaram à frente do antigo galpão e não entraram. Alberto começou a cavar, tirou com a pá terras de um determinado lugar, cavou uns 30 centímetros e apareceu os ossos. Com cuidado, Alberto pegou um crânio. É humano, confirmou Sérgio. Realmente aqui foram enterrados pessoas. São de fato ossos humanos, Alberto examinou. Os dois desencarnados não mentiram. Vamos colocar no lugar, determinou Sérgio. Alberto, não cave mais. O que vimos é o suficiente para que as autoridades venham aqui. Venham e levem as ossadas. Fabiano se sentiu melhor. As visões pararam e ele agora somente via as ruínas e comentou. Lembro que eu fui levado para dentro do galpão e Leucácio atirou em mim e em Cândida. Será que ninguém viu? Era de manhã. Aqui moravam pessoas, muitos empregados. Será que não escutaram barulhos de tiros? Por uns segundos ninguém respondeu. Alberto voltara à terra para o buraco que fizera. Fabiano entendeu que ele escutava alguém e depois ele falou com certeza, repetiu. Afonso disse que, quando ele queria fazer algo de errado, ele tomava providências, como mandar os empregados trabalharem em outro lugar. Não deixava nenhum na sede da fazenda. As empregadas da casa ficavam na cozinha. Ficavam na frente somente os três, e os barulhos dos tiros não chamavam atenção, porque tanto Afonso quanto Leucácio costumavam treinar, atirar no quintal ou no jardim, e ninguém viu ou desconfiou do que os dois faziam. Alberto colocou a terra no lugar e, para ninguém perceber que essa foi removida, colocou em cima tijolos e algumas madeiras. Fará diferença esses ossos irem para o cemitério? Perguntou Fabiano. Os ossos do corpo físico que eu usei anteriormente devem estar aí, como também os de Cândida. Para alguns espíritos, respondeu Sérgio esclarecendo, não faz diferença, mas pode fazer para outros. De qualquer forma, para tudo há lugares certos. Será bom esses ossos irem para o ossário, principalmente para os dois, Afonso e Leucácio. Fabiano compreendeu e concordou com a cabeça. Sabendo, disse Alberto, que aqui há ossos humanos e que serão levados das ruínas, estamos resolvendo um item. Vamos agora aos objetos enterrados. Eu sei onde Cândida enterrou o que ela pegou da casa, contou Fabiano. Vamos para lá. Caminharam para os fundos das ruínas da antiga casa-sede, o local que anteriormente fora um pomar. Tudo está muito diferente, observou Fabiano. Era aqui que estava o antigo abacateiro. No pomar havia muitas árvores frutíferas. Olhem o vestígio de madeira. A árvore foi cortada. É aqui mesmo.
A árvore estava aqui. Naquela tarde eu me encontrei com a Cândida. Eu me posicionei desse lado e ela desse, e me mostrando ter enterrado algo onde ela estava. Deve estar nesse local. Alberto, você quer que eu cave? Sim. Alberto lhe deu a pá. Fabiano cavou, e não devia estar fundo. Aumentou a largura do buraco e encontraram vestígios do tecido apodrecido. Com cuidado, Fabiano e Alberto se agacharam e com as mãos retiraram a terra e os pedaços de tecidos que envolviam 3 objetos. Os retiraram também. Um dos objetos era uma caixinha de metal prateada, com desenhos em relevo muito delicados. Media uns 15 centímetros de comprimento por uns 8 de largura. Essa caixa deve ter sido usada como um porta-joias, observou Sueli. Ela pegou a caixa, limpou e era de fato uma peça muito bonita. E a abriu. Dentro estava um anel, possivelmente de ouro, como as outras peças, pois estavam reluzentes. Sueli também pegou uma corrente e 2 brincos, um com rubi, como um anel, e o outro somente de ouro. São peças bonitas, exclamou Sueli. E de fato são joias, por terem continuado bonitas assim, observou Alberto. Embrulhado em outro tecido, um maço de notas, dinheiro da época. Esse dinheiro agora não tem valor, e não era muito, nem para a época. Vale para colecionador, opinou Sérgio. Aqui está um leque, o tecido dele apodreceu, mas o cabo é de madrepérola. É uma peça também antiga. Sueli mostrou o leque. Isso foi de Cândida, que escondeu para fugir. Será que é dela nessa encarnação? Ela, Salete, não deveria saber? Opinar? Fabiano, você se lembrou da sua encarnação anterior, com certeza deve haver motivos para isso. Quando passar esse período, você estudando o Espiritismo, poderá compreender o porquê de ter se recordado. Mas a Cândida, reencarnada, não se lembra. Você reconheceu em Martina a antiga Hermilda, e ela não teve nenhuma lembrança do passado. E se Salete foi mesmo Cândida e não se lembrou, você não deve fazê-la recordar. Ao reencarnarmos, nós temos a bênção e a graça do esquecimento. Ela não deve ser perturbada. Você sofreu com essas lembranças que vieram como pesadelos. Os outros reencarnados, se não lembrarem, devem continuar assim. Depois, Cândida roubou esses objetos. Tem razão, concordou Fabiano. Ninguém mais dos encarnados que foram envolvidos nesse acontecimento deve se lembrar. Mas de quem serão esses objetos? Alberto estava calado e concentrado falou. Afonso está dizendo que tudo o que acharmos é de Fabiano. Cruz credo, meu não, exclamou Fabiano e depois moderou. Agradeço ao senhor Afonso, mas não os quero. Porém, se ele falou que é meu, eu posso doar para a assistência social do centro espírita. Vocês podem vender e transformar em alimentos, agasalhos e fazer pessoas contentes e crianças felizes. Não pode ser assim? Leucácio está chorando, contou Alberto, arrependido por tê-lo assassinado quando você era o Benedito. Diz que você é muito bom. Os dois, Afonso e Leucácio, estão contentes com a sua decisão. Então está combinado, afirmou Fabiano aliviado. Eu quero pedir para os dois não me chamarem mais, porque eu não quero ter mais pesadelos. Eles serão socorridos, irão para um abrigo de socorro e desencarnados no plano espiritual e não chamarão mais. E você, entendendo todos os acontecimentos que ocorreram aqui, não sonhará mais, garantiu Sueli. Podemos ir embora? Pediu Fabiano. Temos que desenterrar o que Afonso escondeu, lembrou Alberto. Ele está pedindo para pegarmos e está contente por se transformar em caridade. E diz que lamenta não ter feito nada para os pobres quando estava encarnado.
Devemos ir para a frente da casa. Sueli colocou os objetos que Cândida escondeu dentro de uma sacola e os tecidos danificados em outra. Fabiano fechou o buraco com a terra retirada e colocou gravetos em cima para não demonstrar que o local fora remexido. Voltaram à frente e Fabiano estava com vontade de ir embora e sentia uma sensação estranha. Ora parecia estar correndo por ali como criança, ora moço e às vezes preocupado ou cansado pelo excesso de trabalho pesado. Tonteou quando reviu a cena dele à frente da casa e ouviu a ordem de ir para o galpão. Calma, Fabiano, pediu Sérgio. Estamos finalizando e logo iremos embora. Fabiano respirou várias vezes profundamente e Sueli retirou da mochila que estava às suas costas uma garrafa de água e lhe deu. O moço tomou e se sentiu melhor. É ali, apontou Alberto, naquela parte do antigo jardim. Caminharam para o local apontado, que ficava à esquerda de quem estava em frente à casa, afastado uns 20 metros das ruínas. É nessa pedra, mostrou Alberto. Olharam para a pedra, que era grande e pesada. Essa pedra grande é a marcação. Abaixo dessa menor é que está enterrado. Alberto completou a informação. Vamos então tirar a pedra e cavar, decidiu Sérgio. Os 3 homens, com o auxílio da pá de um galho forte, tiraram a pedra, que devia pesar uns 40 quilos, do lugar. Alberto, revezando com Fabiano, cavou o buraco e, depois de cavarem uns 50 centímetros, a pá bateu num objeto e fez barulho. Alberto se ajoelhou no chão e com as mãos retirou um pouco de terra e pegou o primeiro objeto. Era uma bolsa de couro que estava apodrecida. Com cuidado retirou de dentro maços de notas de dinheiro. Como as outras que encontramos, que Cândida escondera, não tem valor. Era o dinheiro usado muitos anos atrás. Porém, na época, era uma fortuna. Essas notas eram de alto valor, observou Sueli. Talvez possamos vender para os colecionadores. Vamos ver o que tem mais, decidiu Sérgio. Alberto retirou mais um pouco de terra e pegou uma caixa de madeira que estava detonada. É com certeza um cofrinho, um porta-moedas, mostrou Alberto chacoalhando a caixa. Sérgio a pegou e forçou a pequena abertura que estava trancada. Não abriu, mas o fundo da caixa se soltou e ele a virou com rapidez. Estava cheia de moedas. Penso que essas moedas valerão mais para os colecionadores também, observou Sérgio. Alberto, veja se tem mais alguma coisa. Alberto tirou mais terra e encontraram um vaso de louça. Sueli o pegou e o limpou. Era uma peça bonita e com tampa. Ela retirou a tampa e dentro havia joias, 2 colares, 3 pulseiras, 2 brincos e 6 anéis, todos de ouro. E a maioria com pedras vermelhas, rubins, e 2 anéis com pedras de esmeralda. Joias antigamente eram mais valiosas, mas essas são antigas e bonitas, observou Sueli. Ela pegou uma por uma e as limpou. De fato, eram bonitas. Um dos colares tinha 3 pedras grandes de rubim. Esse colar, mostrou Sueli, deve fazer parte de um conjunto. Os brincos e o anel que estavam entre as joias que Cândida escondeu. Com certeza eram de Ermilda. Ela devia gostar de rubim. Veja esse de esmeralda. Que colar bonito. E esse anel? A pedra parece ser de brilhante. Porém, esse anel está enferrujado, mostrou Fabiano. Uma falsificação no meio das verdadeiras, opinou Sueli. Afonso, falou Alberto, está dizendo que foi enganado, que comprou esse anel e pagou caro como joia. E agora? Perguntou Fabiano, querendo ir embora. Alberto, pergunte ao Afonso se tem mais alguma coisa, pediu Sérgio. Ele afirma que não. Respondeu que era somente isso e que agora está aliviado
está contando que quando a esposa faleceu, Leucácio foi assassinado e o filho não lhe dava atenção, e ele enterrou uma parte do seu dinheiro e as joias com medo de ser roubado. Mas disse que também guardava dinheiro num esconderijo dentro de casa e que o filho sabia onde era. Quando o filho veio vender as terras, pegou para ele o que estava no esconderijo dentro da casa, mas não sabia desses, e pensou que o pai fora roubado por não ter encontrado as joias de sua mãe. Afonso deixou esse dinheiro e as joias aqui enterrado, pensando que, se precisasse, os desenterraria. Mas como não precisou, ao morrer, o seu tesouro ficou aí, e ele o guardou. Não deixava ninguém se aproximar da pedra. Bem, ele agora não tem motivo para guardar nada, exclamou Fabiano. Vamos recolocar as terras no lugar e depois a pedra, decidiu Sérgio. A terra foi fácil, já a pedra, assim como tinha sido para retirar, exigiu mais força. Apagaram todos os vestígios de que ali fora remexido. Pronto, exclamou Sueli, podemos agora ir embora. Sueli colocou tudo o que encontrara em 3 sacolas. Numa, o couro, o tecido e a caixa de madeira. Na outra, as notas de dinheiro e as moedas. E na última, o vaso e as joias. Voltaram à frente da casa. Sérgio orou, agradecendo e pedindo para os bons espíritos que o haviam acompanhado levarem os 2 desencarnados, porque agora tiveram seus problemas resolvidos. Caminharam para a trilha, Fabiano foi à frente e andou depressa. Estava ansioso para sair dali. Os 3 ficaram para trás, e ele chegou no fim da trilha, parou e os esperou. E quando os 3 chegaram, Fabiano pediu: Desculpe-me, sem perceber os deixei para trás. Tudo bem, desculpou Sérgio. Entendemos que estava aflito para sair dali. Já que paramos, vamos rever os nossos planos. O que iremos fazer? Esses objetos, Sueli os levará à casa dela e colocará fogo na caixa e no couro e no tecido. As peças serão lavadas e amanhã as levaremos para uma associação de pessoas que fazem bazar. Esses são ligados ao hospital da cidade. Eu quero combinar com eles uma porcentagem do que eles venderem. A nossa parte irá para a nossa assistência social e a parte deles para o hospital. Será com certeza muito bom para eles e para nós. Os 2 desencarnados, Afonso e Leucácio, foram levados daqui para um posto de socorro, onde, além da assistência, receberão orientações. Acredito que os 2 aceitarão o auxílio e seguirão as suas vidas. As ruínas não serão mais assombradas. Você, Fabiano, vá embora e para ninguém conte que esteve aqui. Iremos agora, antes de irmos para nossas casas, ao proprietário dizer o que foi encontrado e sobre as ossadas. Amanhã eu comunico às autoridades e penso que logo uma equipe virá retirar os ossos. E com certeza haverá falatórios. Seguirei o seu conselho, senhor Sérgio, prometeu Fabiano. Eu não vim aqui e não sei de nada. Isso. Fomos nós, o grupo espírita, que viemos. O proprietário viu somente nós 3, e se alguém comentar que viu sua caminhonete aqui, diga que veio ver verduras para comprar e que parou para dar informação. Como todos os falatórios começam e terminam. O senhor tem certeza que eu não sonharei mais? Perguntou Fabiano ao Sérgio. Eu penso que não. Você tem algumas dúvidas sobre o que aconteceu aqui? Sérgio quis ajudá-la. Será que, quando desenterrar os meus ossos, ou seja, do corpo do Benedito, eu sentirei? Não, afirmou Sueli. Fabiano, você não sentirá nada. Você sente quando a roupa que usou é lavada? Não, respondeu o moço. É uma boa comparação, continuou Sueli a elucidá-lo. Esse corpo físico que vestimos é como uma roupa para o espírito. Quando despimos pela desencarnação, ele não significa mais nada. Sente somente as pessoas que foram apegadas e que por algum motivo não querem abandonar a vida física. Temos visto,
e sabemos que alguns desencarnados se ligam a lugares e, infelizmente, há uns que ficam perto dos seus restos mortais. Mas não foi o caso de nenhum dos espíritos das ossadas encontradas. Você não sentiu, nem quando desencarnou. Lembre que foi socorrido. Por que iria sentir agora? Tem razão, suspirou Fabiano aliviado. Nada sentirei e não sonharei mais com esse lugar. Questão resolvida. Obrigado por ter me ajudado. Penso, Fabiano, concluiu Sérgio, que não foi somente você o ajudado. Foram também muitas pessoas. Vamos agora, e andando devagar, para os veículos. Quando chegaram aos veículos, despediram-se e Fabiano falou que na quarta-feira iria ao centro espírita. Ele voltaria à cidade e viu, da estrada, o carro com os três indo para a casa do proprietário. No caminho, encontrou uma perua com muitas pessoas indo para as ruínas. Passeios fantasmagóricos. Pessoas organizavam excursões para virem às ruínas. Essas pessoas são da cidade vizinha e com certeza dessa vez não dará certo, pensou Fabiano. Chegou em casa, tomou banho e colocou toda a sua roupa para lavar, assim como fez com o seu calçado. Nada quero das ruínas. Entrou no seu quarto e orou agradecendo e pensou: Salete, que eu me lembro, nunca comentou sobre as ruínas, e ela se encontrava com o Eloy por lá. E com certeza o senhor Afonso reconheceu em Eloy o seu filho Afonsinho, e em Salete a Cândida. O senhor Afonso, quando viu o filho indo morar longe, arrependeu-se por não tê-lo deixado ficar com a Cândida. Os dois, vindo se encontrar por ali, devem ter sido protegidos. Além de não assustá-los, devem ter espantado se alguém pudesse vê-los. Saiu de casa, reuniu-se com os amigos, voltou à noite, orou e dormiu. Na segunda-feira nada aconteceu, porém logo de manhã, na terça-feira, os comentários começaram. No mercadinho, todos que entraram falavam do ocorrido. A polícia técnica da cidade vizinha foi às ruínas. Eram 6 horas da manhã. No galpão ao lado da casa, cavaram e encontraram esqueletos humanos. Lá foram enterradas pessoas. Tomara que tenham sido enterrados depois de mortos. Não tenham sido enterrados vivos. Foram muitos ossos. Trouxeram os esqueletos para o cemitério. O padre irá lá para benzer aqueles restos mortais, e os ossos ficarão no ossário do cemitério. Foram 5 esqueletos de pessoas adultas. 3 estavam envolvidos em pedaços de couro e 2 enrolados em tecidos. O couro e o tecido estavam apodrecidos. Encontraram também uma fivela que devia fazer parte da roupa de uma pessoa e uma corrente de ouro com um relógio. Os técnicos levaram esses objetos e disseram que os doaria para assistência social. Eles, para cavar o galpão, os desmancharam primeiro, para não haver perigo de desmoronar e ferir alguém. Depois que retiraram as ossadas e as colocaram em sacos pretos, colocaram a terra novamente, tampando os buracos e colocando os tijolos em cima. Foram muitas pessoas da cidade lá para ver o trabalho deles. O comentário é: com os ossos retirados das ruínas, o lugar não ficará mais assombrado. A cada comentário, Fabiano somente expressava: nossa, que coisa! Puxa! Ele deixou os 3 empregados irem ao cemitério porque eles, curiosos, quiseram ir. Voltaram logo e contaram o que ocorrera lá. Com certeza, metade da cidade estava lá, mas ninguém viu muita coisa, somente sacos pretos. Fabiana acreditou porque não estava nenhum cliente no mercadinho. Somente voltou o movimento quando os sacos foram colocados no ossário. Continuaram comentando muito esse assunto. Foi um grupo de espíritas, isso foi o dono da fazenda quem comentou, que veio tirar os fantasmas, as assombrações, assombradas de lá. E foram eles, os espíritas, que disseram onde estavam os ossos
e que eles, os seres do outro mundo, os guardavam. O grupo espírita não podia retirar os ossos, por isso chamaram a polícia. Tudo acabou bem. Irei logo mais para ver o que restou do galpão e verificar se as assombrações foram realmente embora. Será que foram para o céu ou para o inferno? Fabiana agradeceu mentalmente a Deus e se propôs a ir ao centro espírita para novamente, ao Sérgio, agradecer por ter poupado de fazer parte dos comentários. Com certeza, se soubessem que ele estava junto com o grupo espírita, estaria no centro das conversas e tendo de responder a muitas perguntas. Se tivesse de ser alvo de novo comentário, não aguentaria. Ou aguentaria. Seria muito desgastante. A sua cabeça começou a doer. Foi um alívio quando fechou o seu comércio e foi para casa. Tomou um banho mais demorado e jantou pouco, porque não estava com fome. Queixou-se de dor de cabeça à sua mãe e ela lhe deu um remédio. Normalmente, após o jantar, os quatro, a família, se reunia na sala para conversar e naquela noite falaram sobre o ocorrido. Quiseram saber o que ele havia escutado. Fabiano contou. 3 amigas minhas, disse Flávia, foram ao cemitério. Eu não fui. Fiquei com medo. Pode ser que aquelas assombrações tenham acompanhado seus ossos e estavam lá no cemitério. Será que agora o cemitério será assombrado? Minhas amigas se decepcionaram. Elas e todas as pessoas que estavam lá queriam ver os esqueletos, mas viram somente os sacos. O padre, contou Laís, não quis que os ossos fossem levados para a igreja, para que não sujassem o templo. Parece que os sacos estavam sujos de terra. Os sacos com os restos mortais ficaram na área em frente ao cemitério. O padre foi, jogou água benta, fez uma oração bonita e depois as mulheres presentes oraram. Agora, opinou Dirceu, a atração da cidade, que as ruínas assombradas, acabou. Os fantasmas não assustarão mais. Com certeza quem irá gostar é o proprietário da fazenda, concluiu Laís. Fabiano foi para o seu quarto, teve de se esforçar para se concentrar na oração. Queria sossegar para dormir. Aguarde, a história continua.